Parte do desemprego lá, conta pra gente como que foi. Então, quando eu saí do Cianorte, como eu falei, eu tive umas divergências com um antigo empresário. E aí eu chego no Rio. Cara, eu chego no Rio assim, vou ficar mais um mês em casa, né? Vou ali ver minha família e tal. E vou voltar. E aí esses 20, 30 dias começaram a virar 40, 50, 80. E aí, cara, foi, como eu falei, foi um momento de mais dificuldade pra mim na minha vida profissional, mas foi o momento que eu mais vi a mão de Deus na minha vida. Assim que eu cheguei no Rio, eu já, como eu falei anteriormente aqui, o meu pai tava com depressão, tinha pego Covid, aí ficou com depressão, e aí ele emagreceu 15 quilos, e aí eu chego no Rio com esse cenário. E aí eu olho pra minha mãe abatida, assim, eu nunca tinha visto os dois daquele jeito, sabe? E aí eu já chego no Rio com esse baque, né? E aí, cara, eu orava e eu tava ficando na casa da minha sogra nessa época. Sempre que eu vou no Rio ali, eu ficava às vezes na casa da minha mãe, da minha sogra, mas nessa época eu tava ficando só na casa da minha sogra, né? Até por não saber do futuro, como é que ia ser as coisas, eu tava ficando lá. E aí eu entrava no quarto, todas as noites, eu orava a Deus, né? Eu pedia um direcionamento, eu pedia a Deus, né, um caminho, e aí, né, o tempo passava, nada das coisas acontecerem. E aí eu treinava, durante esse tempo eu treinava, o meu cunhado ele é professor de educação física, e aí eu treinava com ele, e assim, quando ele ia comigo treinar, era um momento de distração que eu tinha, porque, né, eu pensava, vou treinar para poder voltar, né, a jogar e tal, cara, mas ele trabalhava, né, e quando ele não ia, eu subia às vezes no terraço assim para ver, pra treinar, né, cara, eu subia no terraço e eu olhava assim pra paisagem, assim, sabe? Eu olhava e eu pensava assim, caramba, era o cenário que eu tava vivendo contra a minha fé, literalmente, ali. E aí, eu costumo até brincar, às vezes, que eu já joguei com 20 mil, 30 mil pessoas no estádio, mas nada é comparado àquele momento que eu tava sozinho ali no terraço, pensando sobre como seria, sobre... como as coisas iam acontecer, como seria daqui pra frente. E aí eu, cara, continuava orando todas as noites. E aí eu cheguei a minha sogra tava fazendo um culto, todas as sextas ou sábados, se eu não me engano, na casa do meu pai, sobre essa questão da depressão e tal, e tô orando pela casa também, né? E aí era ela e mais um presbítero da igreja, se eu não me engano. E aí, cara, naquele dia, pra ver que tava tão, assim, meio que desfocado, eu tava orando e eu falei assim, Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Aquele culto nem era sobre mim, sabe? Era sobre meu pai, mas eu falei assim, Senhor, eu preciso ouvir tua voz, eu não sei mais o que fazer, o Senhor fala com todo mundo e não fala comigo. E aí comecei a orar, aí minha sogra fez a oração final, e aí esse presbítero começou a orar depois. Aí ele parou assim uns segundos, sabe? Aí pegou na mão da minha sogra, e aí colocou a mão na minha cabeça. Aí naquele momento veio o arrependimento de ter falado. Mas eu lembro muito bem aquelas palavras. Ela falando no mistério, assim, né? Falando em línguas. E ela falou assim pra mim: tu não diz... Deus, né? Falando. Tu não diz que eu não falo contigo? Acorda às 5 da manhã, que tenho muito eu a tratar contigo. Tenho muito eu a falar contigo. E você não me pergunta quando as coisas vão acontecer? Me busca às 5 da manhã. Foram essas palavras que Deus falou comigo. E assim, aquele dia eu chorei 15 minutos seguidos. Eu não sei nem explicar como foi a sensação
Assim, meus pais, minha esposa ficaram até meio preocupados, assim, que eu chorei 15 minutos seguidos, assim, ininterrupto, só chorando. Mas eu senti uma presença de Deus, um conforto naquele momento muito grande. E aí, né, as coisas seguiram e eu treinando naquele momento, né, aí até que um dia eu fui na igreja e aí eu tava de novo meio cabisbaixo, assim, já tinha passado algumas semanas e eu falava, Senhor, já tanto tempo parado, qual clube que vai querer me contratar? A gente sabe que no meio do futebol é muito difícil. E aí o pastor chamou eu e minha esposa lá na frente, fez uma oração pela gente. Cara, naquele momento, de novo, eu senti um peso saindo das minhas costas, assim, uma leveza. De novo, o conforto de Deus, assim. E, novamente, mais umas semanas se passaram. E mesmo vendo tudo aquilo que Deus falava comigo, cara, a gente é falho, né? A gente vendo o cenário, E eu acreditando, eu sempre fui um cara de muita fé. Muita fé. Eu posso estar vivendo o cenário que for. Eu sinto o cenário, mas eu tenho muita fé, sabe? Depois eu olho para o alvo que é Cristo e parece que as coisas passam, sabe? E aí eu chamei minha esposa para tomar um açaí nesse dia. Tava na casa da minha sogra e eu orava e falava, Senhor, eu tenho vergonha já de estar aqui, porque eu tirei minha esposa, completando 3 anos de casado com ela, e tô de novo na casa da minha sogra. Eu não tirei minha esposa de casa para isso. E aí eu chamei minha esposa para tomar um açaí. E aí, né, a gente voltou e tá ali no carro conversando. Aí eu falei para ela, sobe, deixa aqui no carro, eu vou refletir um pouquinho. Aí ela saiu. Mas quando ela voltou, o celular dela conectou no Bluetooth. E aí começou a tocar uma música. A gente nunca tinha ouvido a música, mas aí começou aquela parte. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, eu estou dizendo, ainda existe vida aí. Cara, aquilo pra mim foi, sabe, foi sobrenatural. Não sei nem explicar como, né, não sei nem, faltam palavras às vezes pra descrever esses momentos, como Deus fala. E aí, na mesma noite, se eu não me engano, algumas noites depois, a minha esposa teve um sonho que era pra eu escrever uma carta pra Deus e levar no monte. E aí eu escrevi a carta pra Deus, levei no monte, tem essa carta na minha carteira até hoje, levei no monte, e aí, voltei, orei, né, e aí mais alguns dias as coisas espirituais andando, mas as coisas físicas, sabe, o telefone não tocava. E eu ficando preocupado, e assim, eu, sinceramente, a minha esposa, como a gente se conheceu muito cedo, né, a gente tem agora 9 anos juntos, eu chegar no local, ela sabe como é que eu tô, não importa. Eu chegar, se ela já sabe se eu tô bem, se eu tô mal, e aí eu chegava em casa, ela sabia que eu tava, né, à noite, assim, em casa, e ela orava por mim à noite, de madrugada, eu chorava, e ela orava muito por mim. E assim, eu não gostava muito de falar com os meus pais e com a minha mãe sobre o momento que eu tava vivendo. Assim, eu sorria na frente deles pra poder dizer que tava tudo bem, sabe? E até minha esposa também, só que ela me conhecia, assim, por estar ali, né, o tempo todo comigo ali. E aí, os meus pais também, claro, me conhecem, né, mas eu procurava ao máximo não demonstrar pelo momento que eles já estavam vivendo, né? Pra preocupar mais eles, pra não preocupar mais. E aí eu fui na igreja novamente, num domingo, e aí no final eu chorando assim no final do culto, e aí o pastor que tava pregando, era um pastor assim novo, nunca tinha ido na igreja, ele, no final ele falou assim, quem se sentir à vontade, vem aqui na frente, né, que eu quero fazer uma oração. E aí eu primeiro fui lá, né, eu tava sentindo, tava chorando, e aí eu fui lá em cima, aí ele pegou na minha mão assim, e aí começou a tocar aquela música, Tá Chorando Por Quê? E aí ele falou assim, eu li tudo, né, Deus falando através da vida dele, eu li tudo sobre a carta.
Eu li tudo que você escreveu. Através desse passo que você deu, eu tô recuperando o seu ministério. Eu tô recuperando, né, dentro do seu lar, na casa dos seus pais. E para você saber que eu sou o teu Deus, que falo contigo, eu vou estar te tirando da casa que você tá morando, pois ela não é sua. Cara, naquele momento, assim, eu desabei, assim, de chorar, sabe? Porque aquela ali parece pra mim que foi, assim, a palavra final de que, assim, ó, as coisas vão andar, sabe? Por mais que, como eu falei, as coisas espirituais vinham acontecendo, Deus falando comigo quase todos os dias, eu via a mão de Deus todos os dias na minha vida, naquele momento. E só que, cara, as coisas físicas não andavam, sabe? E aí, mas naquele momento eu falei assim, ó, eu tô tranquilo porque Deus trouxe aquele conforto, assim, eu tô tranquilo que as coisas vão andar, né? No início a gente não entende os propósitos de Deus, mas lá na frente a gente entende. E aí, como eu falei, Deus usou esse momento que eu passei para abrir uma porta de emprego da cantina escolar para mim, para minha esposa. Hoje ela trabalha. Aquela situação serviu pra gente ficar tranquilo naquele tempo lá no Brasil de Pelotas, porque assim, juntando 5 meses desempregado, mais 4 meses sem receber, de 12 foram 9 sem receber. Quase um ano. Quase um ano. E aí, pra você ver, quase um ano eu não toquei no dinheiro que eu tinha guardado. Pra você ver como é